Bom, pessoal, eu sei que tá uma explicação rápida, é porque os vídeos têm que ser meio curtos para eu conseguir publicar. Senão eu não consigo publicar. Mas eu percebo que tá meio rápido, mas por ser um vídeo vocês podem voltar no começo e assistir de novo. Então vocês podem assistir 2, 3, 4, 5 vezes, o horário que vocês quiserem. Por isso eu estou gravando o vídeo. Porque é muito melhor do aluno aprender à distância, né? Quem não tiver eletrônico, inclusive em casa, e depender do eletrônico dos pais, dos parentes. É por isso que eu gravo, ao invés de fazer chamada, ao invés de fazer outras coisas, para que vocês possam olhar a hora que vocês quiserem e assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, apesar de ser rápido, tem essa facilidade de vocês olharem sempre que quiserem e a quantidade de vezes que vocês quiserem. Show? Então vamos lá. Segunda parte da Revolução Russa. Então, um povo, quando ele tenta melhorar de vida e não consegue, aquilo fica. Mesmo que ele perca por um tempo. Então, aquilo fica na memória. É possível melhorar de vida por nós mesmos. Ao invés de depender do czar, ao invés de depender de um super-herói, a gente pode depender de nós mesmos. Então, a Revolução de 1905, ela deixou uma memória no povo russo. Deixou uma memória de que eles, por eles próprios, podem melhorar de vida. Na política, na economia, na cultura, assim vai. E por isso que ela é importante. Ela é chamada na historiografia dos próprios russos. Isso aqui não é historiografia só no Brasil. Os próprios russos falam que a Revolução de 1905 é um ensaio geral da Revolução. É um ensaio de revolução. Porque as pessoas, a população comum ensaiou uma revolução em 1905. E eles conseguem fazer ela 12 anos depois. 1917, e a Primeira Guerra é importante para que a Revolução acontecesse. Então, em 1917, a maior parte do exército do czar, que lutou na Primeira Guerra Mundial, era feita por camponeses. E, quando um filho vai para a guerra, seus pais ficam para trás. Então, quando os jovens soviéticos, ainda não é soviético, quando os jovens russos iam para a guerra, eles viam a condição de vida dos pais dele camponeses, que era muito pobre. E a Revolução de Fevereiro, ela tinha propostas que a população russa, que fez a Revolução, e dos demais nacionalidades da Rússia, os ucranianos, os poloneses, e assim vai, os georgianos, que é da região do Cáucaso, assim vai. Eles falaram que eles queriam derrubar o czar com uma ideia muito clara. Nós queremos 3 coisas fundamentais para derrubar o czar na nossa revolução. Nós queremos pão, porque estamos com fome. Então, quando os jovens russos, não é soviético ainda, só é soviético a partir de 1917, quando a revolução já se efetiva. Quando os jovens russos vão para a guerra, eles reparam que os pais deles estão bem pobres. Estão passando fome. Então eles estão pensando o seguinte: ao invés de ficar para ajudar meus pais a melhorarem de vida, eu estou indo para a guerra em favor do rei, em favor do czar. Isso não me parece justo. Na Revolução de 1905 existiu uma coisa chamada Soviets. Soviets é um nome russo para conselho. Soviet, traduzido para o português, significa conselho. É um nome russo para conselho. Um soviete, um conselho, era formado por camponeses. Era uma formação política. Era como se fosse um parlamento, sabe? Decisões políticas da sociedade. Era formado por membros das forças militares, em especial marinheiros, por trabalhadores da cidade, proletários, de um modo geral, e por camponeses. Então, o soviete, o conselho, era feito por militares, trabalhadores urbanos e camponeses, na Revolução de 1905. Então, essa galera que estava tentando tomar decisão para a Revolução. E em 1905 eles não conseguiram. Conseguiram em 1917. Então, esses militares se revoltaram contra o czar. Até porque as tropas do czar, quando foram para a Primeira Guerra Mundial, elas mal tinham botina, coturno para os soldados. Elas mal tinham suprimentos para o soldado, comida para os soldados. Então pensa, você é um soldado que está indo para a guerra, sua família está pobre, passando fome. Quando você vai para a guerra, você não tem nem ferramentas para fazer guerra, ou seja, era quase uma morte óbvia. E você pensa, por que eu estou tomando essa decisão? Porque eu, ser humano, estou me submetendo a uma hierarquia militar em favor de um cara que está sendo abusivo com o meu povo. Não, isso não pode ficar assim.
Então, os militares, os trabalhadores urbanos e os camponeses formaram os sovietes. E o soviete de Moscou, que é a principal cidade da Rússia, foi o soviete principal desse período revolucionário. E esse soviete, esse conselho, ele incorporou essas três bandeiras: pão, para acabar com a fome; paz, para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Então, pão, porque está com fome; paz, para sair da guerra, queremos paz, não queremos mais fazer guerra; e terra. A Rússia experimentou um capitalismo no campo que concentrou terras, ao invés de distribuir terras. Uma reforma agrária é uma distribuição de terras para as pessoas trabalharem na terra e produzirem. Isso chama-se reforma agrária. O que os trabalhadores camponeses estavam pedindo na Revolução de 1907, como pauta coletiva e econômica, era reforma agrária. Então essa é a terceira bandeira: pão, para acabar com a fome; paz, para sair da guerra; e terra, para que pudesse alimentar todos, para que pudesse acabar com a fome, que é a primeira bandeira. Tudo bem? Então a Revolução de 1907 ela acontece por pão, paz e terra. Anotem isso. Isso é o fundamental. Pausem o vídeo e anotem. A Revolução de 1917 na Rússia aconteceu por pão, paz e terra. Tudo bem? Pausaram? Show, voltaram. Vamos lá. Só que em 1917 teve a Revolução de Fevereiro, que colocou no poder um representante da burguesia, que é a classe mais rica do capitalismo. Ao invés de ter a classe dos aristocratas, que é a classe dos soberanos, da aristocracia, que é o czar, agora tinha uma outra classe no poder, que é os burgueses, com um cara chamado Kerensky. Só que o Kerensky, ele incorporou as outras duas pautas. Ele falou que daria pão e que daria terra, mas ele não queria sair da guerra. Kerensky, o representante burguês, durante a Revolução de Fevereiro, em 1917, não quis sair da guerra. Aí é que vem a Revolução Socialista. Aí é que vem Lenin, Trotsky, Stalin, Bukharin, enfim, tem uma galera aí que se vocês estudar, vocês vão se aprofundar neles. Aí é que Lenin fala: o líder dos bolcheviques. Se o Kerensky não quer nos dar paz, nós vamos conquistar por nós mesmos. Então, primeiro derrubaram o czar e depois, em outubro de 1917, derrubaram o Kerensky. O Kerensky tomou o poder em fevereiro de 17. Já em outubro de 1917, os socialistas tomaram o poder, com Lenin, e derrubaram Kerensky. Aí é que vem a formação, depois de um tempo, inclusive, da União das Repúblicas Socialistas, por causa da Revolução de outubro de 1917, soviéticas. Esse é o nome da União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas, porque eram vários países, Uma união de repúblicas, eram várias repúblicas, vários países. Socialistas, não eram capitalistas. Soviéticos. Soviete significa conselho. Então, União das Repúblicas Socialistas dos Conselhos. Essa foi a bandeira. Aí, logo quando deflaga a Revolução Socialista, a Europa não estava ligando enquanto o Kerensky estava no poder, enquanto era um burguês no poder. Mas quando foi os comunistas socialistas, a Europa se voltou contra a União Soviética, contra os socialistas. Então foi uma guerra civil e anti-imperialista. A Inglaterra mandou tropas, a França mandou tropas, o Japão mandou tropas e os Estados Unidos mandou tropas para lutar contra os socialistas. Aí de 1918 a 1922 foi o que eu falei para vocês, foi o comunismo de guerra. Foi um período em que o Trotsky, líder do Exército Vermelho, liderou um tipo de economia que o exército podia confiscar algumas coisas em favor da guerra civil. Então essa guerra durou até 22. Depois de 22, tem a criação do Exército Vermelho, no comunismo de guerra, em 1918. Aí a partir de 22, a União Soviética vence a guerra civil e anti-imperialista e forma o seu país, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que só viria a acabar e declinar em 1992. Em 1992 acaba a União Soviética, em 1989 acaba o Muro de Berlim, que era na Alemanha. 1989, o Muro de Berlim. 1992, o fim da União Soviética e o começo da Federação Russa, que é o nome da Rússia hoje. Aí tem uma proposta econômica para incorporar as ideias
de pão, paz e terra. Para fazer a pauta de pão, paz e terra acontecer, eles criaram uma proposta econômica, chama NEP, Nova Política Econômica. Essa nova política econômica, ela permitia e investia através do Estado em pequenas e médias empresas. Então era lá uma produção de lucro, de capitalismo, um pequeno capitalismo num país socialista. Ela permitia que os camponeses vendessem uma parte a mais da produção. Então os camponeses podiam ter lucro, porque como que é um camponês? Um camponês é aquele que planta para a família, e se a terra dele for muito fértil, ele vende no comércio. Além de ter, depois de ter guardado a comida para comida, ele vende. Então o primeiro interesse dele é plantar para alimentar a família. E se ele já alimenta a família e consegue estocar comida, ele vai e vende a comida no mercado. Então a União Soviética permitiu isso na NEP. Depois a União Soviética liberou investimentos estrangeiros. Então era um país socialista que aceitava investimento estrangeiro. Ou seja, são formas de controlar o capitalismo no regime socialista. Quem quiser pensar a China, entender a China hoje, tem que começar a entender a União Soviética, né? Que é um conflito que está tendo hoje entre Estados Unidos e China. E um pouco da União Soviética explica um pouco do que é a China hoje. Por isso que esse conteúdo é muito contemporâneo. Liberou, aí vários países compõem a União Soviética, como eu falei, é uma união de repúblicas. Tem os desdobramentos da Revolução, que eu vou colocar a página para vocês copiarem, que é a página 103. E é isso. Então essa foi a Revolução Russa. O principal de lembrar de Revolução Russa, professor, o porquê ela aconteceu. Quais foram as 3 pautas, os 3 desejos da população russa na Revolução? Os 3 desejos foram pão, paz e terra. Inclusive, me mandem essa segunda informação no WhatsApp. Qual foi o principal interesse da população russa para que a Revolução acontecesse? O principal interesse foi 2 pontos: pão, paz e terra. Me mandem no WhatsApp, me mandem no e-mail, me mandem no Facebook para mostrarem que vocês assistiram o vídeo. Tudo bem? E copiem a página que eu vou deixar aqui embaixo, que é a página 103. E por hoje acabou. Tudo bem? Eu já tinha passado os textos, inclusive. Abraços, qualquer dúvida me perguntem, estou à disposição.